Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Hoje eu já acordei praticando Kriya Yoga, então eu estou bem zen. E eu venho percebendo a minha prática e o jeito que as coisas acontecem, que eu chamo de darshan, mas as visões que eu tenho. E assim, muitas coisas que acontecem comigo, eu sei que não acontecem normalmente com as pessoas. Depende se a pessoa pratica meditação, se a pessoa está em contato com a sua espiritualidade. Então, às vezes, eu posso falar coisas que as pessoas pensam, tipo, louca, né? E eu nem ligo. Nunca liguei. Eu falo, não é pra dizer, eu sou diferente. Eu falo porque eu sei que tem muita gente que passa também pelo que eu passo. Como tem muita gente que não passa, tem muita gente que passa. E não tem com quem falar. E tem vergonha, e se acha louco, e se acha, sei lá, com problema mental, psicológico, acha que tá fora da casinha. Então, eu sempre falo, porque eu acredito que a gente tem que tratar a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade de uma forma normal. Eu já sentei com umas amigas para conversar sobre umas coisas e uma amiga minha falou assim: "Ai, vocês podem achar que é loucura, mas eu acho que é karma". Então ela falou, ela já tinha tipo como se fosse um preconceito, um pé atrás, porque as pessoas não compreendem mesmo. Se você fala assim, ai, eu inalo rapé, eu conheci uma família de mulheres que inalavam rapé todo fim de semana e elas não contavam para ninguém no trabalho, em nenhum lugar, porque elas tinham vergonha. Elas achavam que elas iam ser julgadas pela prática espiritual dela, que é xamanismo. Então, é muita gente se escondendo a sua religião, apesar de estar escondendo sua espiritualidade, apesar de estar descrito na Constituição que a gente tem essa liberdade. A liberdade de culto, a liberdade de exercício das religiões, da espiritualidade. Então, eu sempre falo, porque por ser a minha rotina, por ser meu dia a dia, por estar na minha vida, porque eu penso que eu vim também para espiritualizar a matéria. E é esse meu intuito, sempre. A espiritualidade está em tudo. Eu chamo de ética, de estética, de. de como que eu posso dizer? Ai, é tudo. Etiqueta. É etiqueta. É uma etiqueta social. São as condutas normais que a gente age. Não é moralidade, aquela moral e bons costumes. Não, não é isso. É tipo como a gente se comporta no mundo. E aí cada um faz da sua espiritualidade o que quer. Ou vai para a religião, ou faz uma prática sozinho em casa. Então, eu sempre falo. Pode ser que algumas pessoas julguem. O julgamento está nelas, o problema é delas, não é em mim. Eu acho que muitas coisas do que eu falo e faço na minha vida, que eu falo que meu corpo é político, é mais ou menos assim, as coisas marginalizadas e que as pessoas têm preconceito. Eu trago isso à tona. Que as pessoas não querem enxergar, que as pessoas não querem falar. Tanto sexualidade, como a falta de dignidade dos animais, como, sei lá, qualquer coisa. A gente tem que conversar sobre as coisas, a gente tem que refletir sobre as coisas. Isso amadurece, isso cresce, isso faz com que a sociedade mude. E eu acredito nisso. E é isso que é a minha vida. Eu tenho ideais e eu sigo isso. Eu chamo isso de coragem, talvez. Mas daí tá. Eu sempre tenho visões nas minhas práticas. Eu não sei qual é o tipo da minha mediunidade, me falta um pouco de estudo sobre isso, mas eu vou tateando. Eu falo que eu não quero as coisas mastigadas e cuspidas para mim, que eu quero eu descobrir. Então, hoje de manhã eu meditei e aí, antes de meditar, eu faço pedidos para curar tais coisas que em mim estão me impedindo, sei lá, de progredir, de prosperar, de ser feliz.
de, sei lá, qualquer coisa. Porque o karma é a nossa visão, né? A gente fica ali naquele looping, vendo as coisas como sempre do mesmo jeito, agindo sempre do mesmo jeito, encarnações atrás de encarnações, e tem um bloco energético. E aí eu sempre faço um pedido para os gurus, porque é a minha prática espiritual. Você pode pedir na igreja, você pode pedir nas suas orações, eu peço antes da minha prática e eu pratico. E aí, normalmente, quando é algo curado em mim, me é mostrado. E ultimamente, eu tenho sentido cheiros. Ultimamente não, faz anos, mas é os últimos anos. Então, começa assim, por exemplo, um cheiro de infância. Às vezes eu sinto cheiro tipo de bolo que a minha mãe fazia, porque ela era confeiteira. Aí me remete àquela cena dela fazendo bolo e alguma coisa ali em mim é tratado. Na terapia holística, no humanoterapeuta, que eu sou terapeuta, a gente fala que um fractal nosso, e na terapia multidimensional a gente fala que um corpo nosso, quando acontece um trauma muito grande na nossa vida, ele fica lá preso. Por exemplo, na infância aconteceu alguma coisa muito horrível com você, porque para as crianças tudo é maior do que é. Mesmo que tenha sido super grande o acontecimento traumático, como se teu corpo ficasse lá. No humanoterapeuta, um fractal do seu corpo ficasse lá. Cada um dá o nome que quiser, mas é paralisante o trauma. Então fica uma parte sua lá sofrendo naquele trauma. E aí dá para fazer uma terapia holística e eu, como terapeuta, ir lá e resgatar o seu corpo ou o seu fractal, o nome que seja, e dá para ser resgatado, que eu tenho percebido pela prática da Kriya Yoga. Meditação acho que também rola, que é a mesma coisa. Então, e aí, eu não achava que eu era médium, assim, de sentir cheiros, perfumes. E eu percebi que eu sou. E aí, tipo, é assim que funciona pra mim. Eu antes de meditar, eu peço, isso aqui. Aí eu tô meditando, aí começa um perfume. Tanto faz, eu já senti cheiro de laranja com cravo, já senti cheiro de suco tangue, já senti cheiro de bolo, já senti... E aí começam a vir as visões de alguma coisa que me remete aonde estava meu corpo, onde foi o trauma. E aí eu acho que se desfaz esse bloco energético. É limpo e equilibrado o chakra. É isso que eu acredito como Kriya Yogini e como terapeuta. Ok, os karmas eles são curados no momento certo. A gente só morre quando todos os karmas foram curados. Então, existe um momento certo para que a cura venha. Não é quando eu me cobro, não é quando eu exijo, não é quando eu fico, porque eu quero, sabe? As coisas vão acontecendo quando seu corpo consegue. Tem gente que fala assim, nossa, eu faço um monte de terapia holística pro meu pai, pro meu irmão, pro meu parente parar de ser alcoolista. E ele não para. Gente, eu já ouvi isso milhões de vezes, vocês não têm noção. De terapeutas, de outras pessoas que falam, eu rezo. Né? Gente, a gente tem que respeitar o karma e o livre-arbítrio do outro. Ele só vai se curar quando ele estiver preparado para se curar. Pode ser que ele nem veio curar isso. Sabe? Ele veio para vivenciar isso. A gente pode sim fazer a terapia, mas entregar a cura na mão da equipe espiritual, de Deus, de quem for que você acredite, sem ficar ali exigindo, porque isso é a vida dele. Não dá para você avocar o karma dele para você, quando você fica interferindo muito. Então, eu sempre ouço isso. E tem os karmas nossos também, né? Então, é saber respeitar o momento da cura. Você pode sim procurar rezar, fazer terapia, mas as coisas acontecem quando seu corpo está preparado, quando sua mente está preparada, quando sua consciência está preparada. É nisso que eu acredito, beleza? Eu queria contar a título assim mesmo das pessoas pararem de ter preconceito, porque, né, faz pouco tempo que existiam hospícios e manicômios no Brasil
E muita gente sensível, muita gente médium foi tida como louca. Eu mesma, quando eu comecei a fazer filosofia, eu tinha a minha sensibilidade sempre foi enorme e eu estudava muito Foucault, porque eu gosto de Foucault. Aí eu achava, nossa, eu sou esquizofrênica, sabe? E não tem nada a ver isso, porque, como eu sempre digo, qualquer idiosincrasia humana, qualquer coisa que o ser humano faz, vem uma indústria farmacêutica, vem, sei lá, a medicina e taxa a medicina ocidental, e taxa com um nome de doença. Se você for ver o catálogo de doença, e para mim não é doença. Eu não trato como doença mais nada, faz tempo. Eu só trato como humanidade, como uns seres em evolução. Seres que precisam vivenciar a matéria. Não é que, eu não acredito na medicina. Claro que eu acredito. Mas eu não acredito que tudo seja uma doença. Óbvio que, sei lá, que nem tem aqueles memes. A pessoa acha que tudo é espiritual e não toma água, né? Não dá pra gente falar que é tudo espiritual. Não é tudo espiritual. Mas também a gente tem que ter um pouco de feeling, de equilíbrio, de sacar as coisas do que tá acontecendo. E se não der também, tudo certo, depende do nível de consciência. É isso, gente. Não tenha preconceito com as suas sensações, com os seus sentimentos, nenhum. Acolha tudo. Porque sempre tem aquele manual de boas maneiras. Porque a gente não pode sentir isso, porque a gente não pode fazer isso, porque isso. E eu sofri com isso, porque nós mulheres principalmente sofremos com isso. O manual de boas maneiras, né? Então, nada que é nosso, nada que é humano é ruim. Eu não acredito nessa dualidade. Deus criou tudo, o bem e o mal. Não há dualidade. O mal veio, mal, aspas, veio para ajudar a gente a se trabalhar. Então é nisso que eu acredito. Tudo de ruim, aspas, que nos acontece é para que a gente se trabalhe, para que a gente perceba, para que a gente olhe. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que estão doentes, esse é o corpo que está te chacoalhando, para você observá-lo. Porque às vezes a pessoa está lá fazendo um monte de coisa, e um monte de amargura, e não percebe que está fazendo mal para o seu corpo físico. E aí ele adoece, ele padece, aí a pessoa tem que parar, ela é obrigada. Então não deixe chegar nesse ponto. Se observe, se ame como você é. Porque a gente só veio para isso, para se amar. Do jeito que a gente é. Com as sombras, com as densidades. Essa sou eu, uma humana em evolução. Pegue mais leve com você. Um beijo.